Boa noite, igreja, a paz. Boa noite, a paz a todos. Que bom nós estarmos aqui reunidos para celebrarmos esse maravilhoso Deus. Que bom que você está aqui conosco. Nós temos aqui várias pessoas nos visitando nessa noite, felizes pela sua presença. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí através do canal CIB Porto. Sintam-se à vontade em nosso meio, apesar da distância. Nós estamos juntos, continuando sendo a Igreja de Cristo Jesus. E hoje nós estamos chegando ao fim dessa jornada do mês de setembro, onde nós celebramos o 17º aniversário da família CIB Porto. São 17 anos dessa igreja plantada aqui nessa cidade, nesse bairro, sendo um instrumento de Deus para abençoar vidas, sendo um instrumento de Deus para abençoar este povo, esta comunidade. Eu faço parte dessa igreja há apenas 6 meses, mas eu e a minha família somos muito abençoados através dessa igreja. E eu não tenho dúvida que essa igreja, ao longo desses 17 anos, está sendo bênção na sua vida, está sendo uma bênção nessa cidade. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por esses 17 anos. 17 anos que Deus está abençoando, agraciando este povo lindo, essa igreja linda chamada Família CIB Porto. Eu sou grato por conhecer vocês, eu sou grato pela vida dessa igreja e sou grato a Deus por todos nós que fazemos parte desta igreja. Eu quero convidar o nosso irmão Guerra, que é um desses que fazem ou cumprem, essa história de 17 anos aqui. É um dos nossos anciãos. Ele não gosta não, dentre outros que não estão presentes aqui na igreja, no templo, devido à sua idade, às suas comodidades, estão em casa nos acompanhando. Eu quero dizer para os nossos idosos: vocês fazem parte da história dessa igreja, vocês são a história desta igreja. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vocês são aqueles que começaram a plantar lá atrás, e nós estamos hoje colhendo os frutos do trabalho de vocês. Deus fez de vocês instrumento para nos abençoar anos depois. Eu gostaria que o irmão Guerra, representando esses idosos, orasse a Deus, agradecendo a Deus pelos 17 anos da família CIB Porto.
Irmãos, brevemente nós estamos com a nossa campanha da fachada. Se você desejar assim presentear a família Cibiporto, passe ali, dê o seu nome, assina seu nome ali na fachada, está ali no mural. Você tem até o dia 15 de outubro para contribuir com R$50 para a gente restaurar a fachada da igreja. A nossa agenda da igreja, nós temos de terça a sexta os nossos cultos de orações, 6 horas da manhã. Então vamos acordar cedo, estar aqui presente, cultuando, celebrando, orando a este Deus. Quinta-feira, às 19h30. Sábado nós temos o nosso culto jovem, às 19 horas. E domingo, 9 da manhã, 17 horas e 19 horas. E hoje eu estou vendo aqui no nosso culto muitas faces novas, visitantes, pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio. Aqui é a família Cibiporto. Quero dizer que é uma igreja acolhedora, mas também eu quero te dizer, não é uma igreja perfeita. Somos todos aqui carecedores da graça de Cristo, mas que gostaríamos de acolher vocês com todo amor, graça e respeito. E o que nós falamos para aquelas pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu também me alegro com a presença aqui da Jaqueline, da Ilaines. Elas são surdas, mas estão aqui cultuando e celebrando conosco. Agradeço ao Ministério de Libras da nossa igreja, que tem nos abençoado. Ontem, dia 26 de setembro, se comemora o Dia Nacional dos Surdos. E eu fico feliz porque a nossa igreja tem esse trabalho missionário, evangelístico, acolhedor, com aqueles que não podem ouvir, mas que podem sentir, através dos sinais, que há salvação em Cristo Jesus. Que Deus as abençoe. Estou aprendendo. Nós vamos para a palavra do Senhor neste momento. Hoje nós estamos chegando ao final dessa série de mensagem, Igreja, um lugar para você, um lugar para todos. Durante o mês de setembro nós dialogamos a respeito desse tema. E hoje nós iremos concluir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Cantares capítulo 6, versículo 10. Cantares capítulo 6, versículo 10. Irmãos, nós temos dialogado a respeito do quanto que a igreja deveria ser um lugar de cura, um lugar terapêutico, e se tornou um lugar patológico, onde muitas pessoas entram na igreja para experimentar do amor, da graça, onde muitas pessoas entram na igreja para serem curadas e saem daqui doentes, feridas, magoadas. Inúmeras as circunstâncias que podem provocar isso, os problemas internos, problemas externos, nós citamos aqui. Mas hoje eu gostaria de caminhar com vocês uma outra direção, porque apontar os defeitos da igreja é muito fácil, criticar a igreja é muito fácil. E quando nós olhamos para a igreja e percebemos que Deus amou este povo, que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, que derramou o seu sangue por amor à sua igreja, e esse símbolo que nós temos aqui hoje da mesa, o pão, o vinho, simbolizando esse amor tão imenso pela esta igreja, eu gostaria de hoje que nós olhássemos para a igreja com uma outra perspectiva, com o olhar de Cristo. E Cristo olha para a sua igreja como a noiva, Deus tem a igreja como a menina dos seus olhos. Então nós devemos ter muito cuidado quando tecemos comentários, críticas para a igreja, porque quando nós nos referimos da igreja, nós estamos falando da noiva, da menina dos olhos de Deus. E nós vamos ler esse texto de Cantares, que tem 3 formas de nós interpretarmos esse texto. Cantares ele pode ser interpretado de forma literal, que é o amor entre marido e esposa. Ele pode também ser interpretado pelo viés moral. É um livro escrito para combater a poligamia e mostrar o ideal de Deus para o casamento monogâmico. E tem também uma outra forma, que é o alegórico, com o propósito de retratar o profundo relacionamento entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a sua noiva. E eu quero me apropriar nessa noite desta versão de interpretar o texto alegoricamente. Olhar para o texto com essa ótica do relacionamento de Deus ou de Cristo com a sua igreja. E aí o texto vai dizer para nós assim: quem és tu que aparece como a alva do dia, formosa como a lua,
pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem és tu que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, que essa porção da Tua palavra venha nos enriquecer, nos edificar nesta noite. E que possamos, ó Deus, ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Pai, ter um coração sensível a perceber a direção do Espírito Santo. E que com graça e misericórdia, o Senhor fale ao coração da Tua igreja nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante desse texto que começa a descrever essa noiva. E usando dessa perspectiva alegórica, a igreja de Cristo. Eu disse aqui no culto anterior e quero convidar vocês, porque essa descrição da igreja universal do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas. Mas eu gostaria de olhar com a perspectiva, não do macro, mas do micro. Acho que é possível nós fazermos esse exercício, de olharmos agora a família Cibiporto como parte dessa igreja universal, como a menina dos olhos de Deus, porque eu creio que esta igreja faz parte da igreja universal de Cristo Jesus. Há 17 anos nós estamos celebrando e vivendo isso, graças a esse bom Deus, graças à ação do Espírito Santo na vida desta igreja. Então nós somos esta igreja, e eu gostaria de convidar vocês para olhar para esta igreja tão linda, essa igreja descrita com características tão especiais, que somos nós. E eu gostaria também de que você identificasse a igreja, não apenas olhando para você, mas como nós, como um corpo. Porque vivemos essa cultura antropocêntrica, em que colocou o homem no centro, uma cultura individualista, e muitos de nós estamos celebrando uma igreja individual. É minha comunhão entre eu e Deus, eu sou a igreja. E eu quero compartilhar aqui com vocês que eu não comungo desta ideia. Eu creio que a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Porque onde estiver reunido 2 ou 3, ali eu estarei. Eu sou a igreja junto com você. Você comigo, nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Porque nessa cultura de que eu sou a igreja, muitos estão distanciando do corpo, tentando caminhar sozinho, na sua individualidade. Basta eu me relacionar com Deus. Mas se nós usamos aquela metáfora da fogueira, que você tira uma brasa, o que acontece quando ela se distancia da fogueira? Ela se apaga. Nós somos a igreja. Nós somos essa igreja linda. Mas quando eu estou perto de você, e quando todos nós estamos perto de Cristo Jesus. E assim, o texto começa a descrever esta igreja. E vai dizer para nós que a igreja, ela é como a alva do dia. A igreja é como um amanhecer. E a igreja, como a alva do dia, ela irrompe em meio às trevas. Você pode viver uma densa noite, por mais escura que ela seja, mas nós temos a convicção e a esperança que vai vir o amanhecer. E a igreja, ela deve se posicionar nesse mundo em trevas dessa forma, com a beleza da alva do dia, a convicção de que nós viemos juntos trazer esperança para essas pessoas que vivem dessas trevas. A igreja é como este amanhecer, que traz esperança. Minha vida, a vida desta igreja, seja para promover a esperança que esse bairro precisa, a esperança que essa cidade precisa, a esperança que as nossas famílias precisam. Por mais que nós estejamos envoltos às trevas, ao olhar para a igreja, nós trazemos essa convicção para essa geração, que existe um amanhecer em Cristo Jesus. Isso é um privilégio que nós como igreja temos. Isso também é uma grande responsabilidade. Como a alva do dia, a igreja também traz o despertar de um sono. Quando chega a noite, o cansaço, nós nos adormecemos. E parece que nós vivemos esse tempo em que as pessoas estão dormentes. E por que não nos apropriarmos do texto, quando Paulo nos chama de mortos em nossos pecados? Parece que nós estamos dormindo no sono do pecado. E a igreja é esse amanhecer que convida para um novo despertar. Acorde, tem vida em Cristo Jesus, há esperança na mensagem da cruz, desperte deste sono.
Nós estamos aqui para isso, igreja. Há 17 anos a família Cibisporto está plantada para dizer isso para o Baianão, para dizer isso para Porto Seguro. Acorde. E olha o que esse texto da palavra de Deus nos diz, Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Um outro texto também que pode nos ajudar a compreender isso melhor, Romanos 13, 11 a 14. E diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Nós somos o povo do dia, que anda durante o dia e não das trevas, que anda no pecado. A igreja tem essa beleza de ser este povo lindo, que caminha de dia, que não anda em pecado, mas que anda segundo os preceitos do Senhor. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, como a alva do dia, a igreja traz refrigério. Por mais que a noite seja quente, abafada, o amanhecer é sempre aquele refrigério. Há aquela temperatura agradável. O amanhecer traz o florescer das flores, traz aquele orvalho sobre a relva, traz o som suave dos pássaros. O amanhecer traz esse refrigério. E olha, Deus convida você, esta igreja, a ser refrigério na vida da sua família, a ser um refrigério na vida desse bairro, desta cidade. Deus está convidando esta igreja para viver este amanhecer. Outra coisa que é importante destacar é que, como a alva do dia, a igreja sempre apresenta um novo dia de oportunidade, um novo dia oportuno para viver a comunhão, a graça do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Que não é apenas um novo dia, é um novo dia que será eterno em Cristo Jesus. Esse dia que não tem fim, porque a igreja é esse amanhecer que revela um dia que será eterno em Cristo Jesus, quando Ele voltar para resgatar a sua noiva. E diante dessa mesa, nós estamos denunciando isso, porque a mesa da ceia, ela declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós praticamos essa ceia até que esse dia glorioso venha, que não é apenas mais um dia, é um dia que será eterno. A igreja é convidada para ser a alva do dia. Vamos juntos? Vamos fazer desta igreja a alva do dia para Porto Seguro? Que a Cibiporto seja a alva do dia. Uma outra forma de descrever a igreja nesse texto é a igreja formosa como a lua. Ela é linda como a alva do dia e formosa como a lua. E a igreja como a lua, ela reflete a luz de Cristo. Ela reflete a beleza de Cristo. A lua é esse ser celestial que ilumina as noites, que clareia as trevas, mas por mais formosa que seja a lua, ela não tem luz própria, ela não tem brilho próprio. A luz, o brilho da luz, a formosura da lua, não deriva dela, mas a sua origem está em refletir o sol. A igreja não tem brilho próprio, eu não tenho, você não tem. O nosso papel como igreja é refletirmos o sol da justiça. O papel da igreja é refletir a imagem do seu Deus, o caráter de Jesus Cristo. A igreja, ela é linda e tem esse privilégio de refletir a imagem de Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Porque eu não posso refletir de mim, irmãos, porque eu sou um miserável pecador. Os meus defeitos, os meus espinhos irão lhe alcançar. O convite é que eu possa negar a mim mesmo, para que a face de Cristo resplandeça através de mim, resplandeça através de você,
através da vida desta igreja. Mas a igreja como lua, irmãos, ela vive suas fases. A lua tem fases, né? E nós podemos aprender algumas coisas com isso. Que a lua, como tem essas fases, a igreja de Cristo também tem as suas fases. Às vezes a lua é nova, há momentos em que a igreja aparece apagada na história. Às vezes a lua é crescente, outras vezes esta igreja está avançando, é a fase crescente. E eu acho que nós, como família CIB Porto, estamos vivendo este momento, é uma fase crescente desta igreja. Deus tem proporcionado isso a nós. Às vezes a fase da lua é cheia, há tempos de avivamento, em que ela brilha plenamente, e eu creio que nós estamos crescendo, caminhando nessa direção, de sermos uma igreja cheia, avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E há momento também, que a fase da lua é minguante, há momento em que a igreja passa por crises, e eu creio que nós podemos muitas vezes vivermos as nossas crises como igreja. Quantos escândalos nós estamos vivendo em nossos dias na igreja de Cristo. Tudo isso que nós estamos falando hoje, mas nos últimos domingos nós falamos dessas crises que a igreja vive. Quanto pecado que gera escândalo aqui em nossos ambientes. Quantas pessoas de caráter duvidoso que se julgam crentes. Quantas igrejas que são verdadeiras empresas. Mas eu gostaria de dizer que não importa qual é a fase da lua, não importa. Ela continua sendo lua. Não importa qual é a fase da igreja, ela continua sendo a igreja de Cristo Jesus. E nós fazemos parte desta igreja. Queridos, uma outra face desta igreja, como lua, é que ela é faxineira do mundo. A lua é que determina as marés, fluxos e refluxos. E para vocês que moram aqui em Porto Seguro há mais tempo, devem compreender isso melhor do que eu. Se não fosse a lua, os oceanos entupiriam as praias de lixo. E a igreja, como a lua, ela tem esse ministério de limpeza do mundo. Ela tem esse ministério de ser o sal, de preservar a saúde deste planeta. O que nós aprendemos com isso é que a igreja tem essa capacidade de ser essa faxineira no mundo. Significa que se não existisse a igreja de Cristo, esse mundo estava ainda mais condenado às trevas, mais corrompido ainda pelas trevas. Sem a igreja, esse mundo se tornaria um lixo. E Deus convida a mim, convida esta igreja a promovermos a santidade, a ética, o caráter, aonde nós estivermos, porque nós somos a lua formosa, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica desta igreja, além dela ser linda como a alva do dia, formosa como a lua, ela é a igreja pura como o sol. E como o sol, meus queridos, o sol ele tem o símbolo de fogo, de pureza. Nós devemos viver como igreja de Cristo, sobre essa perspectiva de pureza, de santidade. Nós não devemos flertar com o pecado. A igreja de Cristo, ela deve viver longe, distante do pecado. Nenhuma sociedade que trata o pecado como um animalzinho de estimação, nenhuma sociedade que cultua, venera o pecado, a igreja de Cristo como sol, não deve cultuar, celebrar o pecado, mas pelo contrário, denunciar o pecado, se arrepender, confessar e viver uma vida de pureza e santidade. Talvez uma das grandes crises da igreja desse século, porque é uma igreja que flerta com o pecado e que acha bonito viver em pecado. Mas quando eu olho para esse texto, há um convite de Cristo para nós vivermos uma pureza em santidade. E sabe o que é uma coisa mais interessante nesse texto, irmãos, como a pureza do sol? É que este olhar é o olhar de Deus para a igreja. Mesmo uma igreja em crise, mesmo uma igreja que ainda flerta com o pecado, Ele olha para a igreja e a vê ainda linda como a alva do dia, vê formosa como a lua e pura como o sol. Sabe por quê? Porque um dia Ele nos amou tanto naquela cruz, que deu o seu Filho Jesus para se entregar para nós. E quando o seu sangue derramou naquela cruz, Ele nos redimiu, nos lavou e nos tornou mais puro, mais branco do que a neve. E aí o texto de Romanos 8, capítulo 1, vem nos ensinar algo. Portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele, esse sangue, nos remiu, nos libertou e nos deixa puro, nos santifica. Basta que nós nos voltemos, confessamos e pedimos perdão, porque ainda existe graça para a nossa salvação. Ainda existe sangue para nos tornar brancos, puros como a neve. Quando eu olho para a igreja como a luz do sol, eu percebo também que existe algo de muito importante nessa linguagem. Porque a luz do sol, a igreja como pura como o sol, e que emana essa luz do sol, ela emana vida para o mundo. Irmãos, nós sabemos, você tem essa consciência, a ciência já nos ensinou isso, sem a luz do sol, as vidas que há nesta terra simplesmente deixavam de existir. Todo o ecossistema depende da luz do sol. A natureza precisa da luz do sol. As plantas necessitam da luz do sol. Não há vida neste planeta se haver escuridão, a ausência da luz do sol. O que eu aprendo com isso é que sem a igreja não há vida. E por que, pastor? Nós somos tão importantes assim? Não. É porque nós somos portadores da mensagem do Evangelho da salvação. O Evangelho que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a... Não há vida sem Jesus. Ele é este sol. E nós somos os portadores, os privilegiados de proclamar para essa cidade, de proclamar para esse país, de proclamar para o mundo que há vida em Cristo Jesus. Esse é um grande privilégio. É por isso que essa igreja ela é missionária. É por isso que nós nos envolvemos em campanhas de missões. Porque através de missões, nós levamos a vida de Jesus aos quatro cantos desse planeta. Mas existe um outro detalhe importante também, nessa metáfora do sol. É que como o sol, a igreja não irradia apenas luz, emana calor. O calor que aquece esse planeta. O calor que aquece as nossas vidas. O calor que não permite esse planeta congelar e não virar uma bola de gelo. Irmãos, presta atenção. E eu não estou falando aqui do calor agora ambiente. Eu estou querendo falar aqui do calor dos relacionamentos. Nós precisamos ser essa igreja como o sol que emana calor para o outro, que cuida um do outro, que ama o outro. E é impossível viver um relacionamento que emana calor distante. Quando se está vivendo no exército, eles fazem alguns treinamentos, e um desses treinamentos molham as pessoas, lá, os soldados, e eles para aquecerem precisam estar assim, juntinho, para que o calor do outro seja transferido. A igreja de Cristo é esse povo lindo que emana calor, que aquece os corações frios uns dos outros. Eu preciso do calor humano de vocês, vocês precisam do meu calor humano, e todos nós precisamos uns dos outros. Que esta igreja possa emanar calor, gente. É amor, é cuidado. Presta atenção, nós estamos em pandemia, pastor, não podemos tocar um no outro, é verdade. Mas nem essa pandemia pode impedir da igreja emanar calor. Não pode impedir que o calor do irmão me alcance, que o amor do irmão me alcance, que o nosso amor alcance um ao outro. E que em nome de Jesus, a família Cibiporto viva essa comunhão, essa unidade, esse calor humano verdadeiramente. E que esse calor possa ser tão intenso, que nós possamos transbordar para fora. Que outros possam sentir desse calor, desse cuidado. É o que nós estamos tentando fazer com o projeto Cibiporto em ação. Tentar mostrar um pouquinho desse calor humano para aqueles que estão morando lá, em verdadeiras geleiras existenciais das suas vidas. Para aqueles que não conseguem sentir o amor e o cuidado de ninguém, mas que possam sentir o amor e o cuidado do povo de Deus através desta igreja. O mundo está tão frio, gente. Os relacionamentos estão tão frios, distantes.
relacionamentos conjugais, pais e filhos, mas que nós possamos transformar esses relacionamentos através do calor que vem do sol, através do calor que vem de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus sejamos esta igreja e que o nome dele seja glorificado. Um outro texto que eu gostaria de citar para vocês, como igreja pura como o sol, é Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por fim, a igreja é descrita como um exército. Linda como o alvo do dia, formosa como a lua, pura como o sol. E agora ela é descrita como um exército de bandeiras. O que nós aprendemos, irmãos? Uma igreja que é um exército. Logo de cara, nós precisamos compreender esse conteúdo militar, que todo exército possui um general, que todo exército possui um comandante, e se a igreja é um exército, nós temos um comandante, e o nosso comandante, o nosso general é Cristo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dá as estratégias, as táticas, mediante a sua palavra, é Ele que nos coordena mediante o seu Espírito Santo. Nós somos um exército, e nós temos um comandante, e o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Aí eu volto a cantar. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E se nós somos um exército, essa igreja aqui é uma espécie de batalhão, essa igreja aqui, ela é uma espécie de quartel, e nós somos os soldados. E se nós pertencemos a um exército, a um batalhão, somos os soldados, significa que nós estamos em guerra. E de fato, irmãos, nós estamos em guerra. Nós não estamos numa colônia de férias, nós não estamos num retiro espiritual, nós não estamos num parque de diversão, e muitas pessoas querem viver a sua jornada, a sua caminhada cristã, como se tudo fosse o quê? Um parque de diversão, que a igreja é apenas um ambiente, mais um que eu vou. Ser crente? Não, ser crente é algo divertido, não é. Se a igreja é um exército, nós somos soldados, nós estamos em guerra. E uma convicção que nós temos, que o nosso general é Cristo, e que nós estamos em batalha. Mas em batalha contra quem, pastor? Contra a tríade do mal, que a Bíblia diz em primeiro lugar, que o primeiro inimigo nosso é o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas. Um inimigo inteligente, astuto, trabalhador, que fica como um leão à nossa volta, bradando, esperando uma brecha para nos atacar. Um outro inimigo é a cultura, é o mundo. É essa sociedade com princípios e valores anti-Deus, que nos pressiona, que nos constrange, que nos persegue. E nós lutamos também contra a nossa própria carne, onde habita o pecado. Nós estamos em guerra contra a carne, o pecado que habita em nós, contra o mundo, esse sistema de valores anti-Deus, e contra o diabo, o inimigo de nossas vidas. E nós somos essa igreja, esse pelotão, marchando para a vitória. Porque a igreja é um exército em marcha. Porque o texto de Mateus 16:18 diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é esse exército, guiado pelo seu general, convicto da vitória, e que avança dessas trevas, que invade o inferno, saqueia o inferno. E muitas vezes nós ficamos dentro das nossas igrejas com as portas trancadas, com medo do inferno invadir a igreja, com medo de pessoas. Não, esse tipo de pessoas não entra aqui dentro da igreja que vai contaminar a igreja. Não é assim. A Bíblia nos ensina que é a igreja que vai em direção ao inferno e invade as trevas. E nós podemos marchar, porque Cristo conquistou essa vitória na cruz do Calvário. Somos esta igreja, uma igreja de Deus equipada para o combate. Ele nos deu armas para vencermos. E aí eu gostaria de ler esse texto, o último,
Efésios 6, 13 e 17. Além de nós termos Ele como general, a certeza da vitória, Ele nos conferiu armas. E quais são essas armas? Vamos ler? Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por isso que nós somos um exército vitorioso, balançando as bandeiras da vitória. Essa é a igreja de Cristo. Nós somos um exército. Irmãos, e por mais que a igreja possa ser perseguida, porque nessa batalha, nós sabemos que alguns dos nossos soldados serão feridos, outros soldados serão aprisionados, outros soldados serão até mortos, e a história nos revela isso. No entanto, nem a morte, nem o inferno, nem as grades irão de impedir a vitória do povo de Deus. Porque nós somos esta igreja, esse exército vitorioso, e cada crente é um soldado, e que possamos verdadeiramente sermos soldados desse exército que impunha essas armas, que não possamos ser omissos, nos escondermos, mas marcharmos, guiados pelo nosso general. Diante dessa exposição, dessa palavra, a igreja linda como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, e poderosa como um exército, bramando as suas bandeiras de vitória. Eu gostaria que você pensasse, qual é o seu papel? Eu gostaria que você nesse momento curvasse a sua cabeça e começasse a refletir, a pensar, como você se encaixa neste momento, em que perfil você se encaixa? Você está sendo como a alva do dia, promovendo esperança, refrigério, alegria na vida das pessoas, da sua família, da sua igreja, dessa cidade? A sua vida tem sido como uma lua formosa, trazendo luz nas trevas. A sua vida está sendo de pureza, de santidade, trazendo calor humano para as pessoas, para aqueles que estão à volta. Você está vivendo uma vida de um soldado, de um combatente valente, que nessa peleja com o seu Deus, por um mundo melhor, para que vidas sejam salvas. Eu espero que nós possamos fazer uma reflexão profunda de nossas vidas. Eu espero que a família Cib Porto faça uma reflexão profunda de suas vidas. Para você que está em casa, reflita, pense. E eu quero convidar você agora a orar. Fale com seu Deus. Como está sendo a sua vida? Pense, reflita, ore. Eu vou te dar um tempo de silêncio para você falar com Deus. Essa igreja é descrita assim: você pode ser como o romper da alva onde quer que Deus o tenha colocado. Você pode ser uma luz na escuridão da sua família. Você pode viver de maneira bela e agradável a Deus e refletir a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Você pode ter uma vida pura como o sol e levar calor e vida para o seu lar e para o mundo imerso em profundas trevas. Você é um conquistador, você é um guerreiro, você é um soldado, você está alistado para travar as guerras do Senhor. Jesus é o comandante. Você precisa guerrear sobre as suas ordens, com as suas armas, obedecendo às suas estratégias e usando o seu poder. Você não é um derrotado, você é a igreja, é mais que um vencedor. Você é a igreja linda de Cristo Jesus. Pai,
Que essa palavra encontre espaço nos nossos corações, Senhor. Que, ó Deus, nesta noite que nós comemoramos, celebramos 17 anos da família Cibi Porto, o Senhor, Deus, venha com graça e misericórdia e nos perdoa, Senhor. Perdoa pelas nossas altivez, pelo nosso orgulho, perdoa pelos nossos pecados, ó Pai. E restaure esta igreja, restaure esse povo, restaure a minha vida, Senhor. Para que verdadeiramente possamos viver o Evangelho, para que verdadeiramente essa igreja possa ser, ó Pai, a descrição desta igreja tão linda nesse texto, ó Pai. Que juntos, ó Deus, podemos, ó Deus, e devemos ser a alvorada do dia nessa cidade. Que possamos ser, ó Deus, formosos como a lua, refletindo, ó Deus, a Tua imagem. Que possamos, ó Deus, ser puros como o sol, vivermos em santidade, e a partir da Tua igreja, emanar calor para esses corações tão frios. E que possamos ser a Tua igreja, Pai, que avance, que marche diante das trevas, e proclame para esta cidade que existe um Deus, Jesus Cristo. Que verdadeiramente Jesus seja o comandante desta igreja. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por esses 17 anos, que o Senhor tem cuidado de mim, cuidado desta igreja de forma tão especial. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar esta igreja linda a se colocar de pé, celebre, adore, exalte o seu Deus, e daqui a pouquinho nós já vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Ali estava morto o
a sua voz e cante a Ele. Aquele que morreu e ressuscitou. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Maravilhoso, Deus. O Senhor ressuscitou, Pai. Exaltado seja o Teu nome para todos sempre, Pai. Que essa igreja, Deus, esteja presente nesse local para Te adorar, para celebrar o Teu nome. Nós já estamos aqui, ó Deus, há 17 anos, e não importa quanto mais tempo nós vamos ter, que seja para Te adorar, que seja para Te exaltar, que seja para proclamar para essa cidade que existe um Deus que vive para todo sempre, um Deus que nos amou e que nos comprou com Teu sangue. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Uma salva de palmas desse Deus maravilhoso. É maravilhoso demais esse Deus. Podeis assentar. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa mesa, irmãos, ela começou a ser servida há 2000 anos atrás com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das ordenanças bíblicas para a sua igreja. São duas ordenanças. A primeira é o batismo, o segundo, a ceia do Senhor. Essa ceia, ela é o símbolo do amor de Deus, pois nela contemos dois elementos que representam Cristo: o pão, que representa o seu corpo, o vinho, que representa o seu sangue. E toda vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração contritos, humildes, arrependidos, cheios de gratidão, porque essa mesa é o retrato, é a imagem do amor de Deus por mim e por você. Essa mesa também ela tem algo tão simbólico e significativo, porque quando Jesus realizou essa mesa, foi em volta dos seus discípulos. Essa mesa também representa a comunhão, a unidade da igreja, representa a minha comunhão contigo, representa a sua comunhão com seu irmão. A mesa, ela celebra a unidade da igreja. E essa mesa também, ela tem uma outra expectativa tão importante. É que toda vez que nós celebramos ela, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Toda vez que nós estamos com essa mesa, nós estamos dizendo: o nosso Deus irá voltar para resgatar esta igreja. E um dia, aquele que será eterno, essa mesa não será apenas entre nós estaremos essa mesa no céu,
e na face a face com o nosso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós celebramos a ceia. E quem é que pode participar da ceia, pastor? Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que foi batizado, que publicamente disse: eu morri para este mundo e vivo para Cristo. Todo aquele que está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Eu quero convidar essas pessoas que vão participar da mesa agora da ceia do Senhor a ficar em pé, para facilitar a distribuição dos elementos. Eu quero convidar aqui o casal Wagner e Geisa para me auxiliar na distribuição. O texto da palavra de Deus diz assim: